Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu confesso que desde o início, né, do canal, eu tenho vontade de gravar esse vídeo, mas eu tinha receio de gravar porque quando a gente fala sobre a gente tá abrindo portas para julgamentos, para pessoas acharem o que quiserem a teu respeito. Então, eu tava um pouco segurando, né? E já teve gente que me pediu para gravar falando sobre a minha conversão. E eu tinha decidido que essa semana eu não ia gravar sobre isso. Eu já tinha até uma pauta que eu queria trazer aqui para vocês. Talvez eu até consiga gravar esse outro vídeo para essa semana também. Mas uma cliente minha me mandou um vídeo da Vanessa Lino contando a conversão dela e na hora eu senti, cara, eu preciso gravar. Eu acho que é um sinal de Deus de que eu preciso fazer isso, sabe? Além do mais, eu me batizei esse final de semana, eu batizei nas águas e eu acho que faz todo sentido, né? Se ontem eu me batizei e hoje eu vim aqui contar pra vocês e o meu único objetivo contando isso e me expondo é que talvez pessoas se identifiquem com isso aqui que eu tô falando, né? Se identifiquem com os questionamentos que eu tinha e talvez seja a porta de entrada para que mais gente conheça Jesus. Talvez esse vídeo fique muito longo, mas eu vou tentar resumir, tá? Não aconteceu nada na minha vida que fizesse eu ir a Deus pela dor, né? Não aconteceu nada marcante, assim, de um fato que tenha feito eu querer buscar a Deus. Porque eu nasci num lar cristão, eu nasci num lar católico e existe muito católico de IBGE hoje em dia e a minha família definitivamente não é católica de IBGE. É uma família muito praticante, a minha família é de músicos, eu cresci indo à igreja porque minha família cantava e tocava em festas, né? Festas de Nossa Senhora, festa disso, daquilo. Então eu cresci nisso, né? E eu creio muito que o fato de meus pais, né, meus avós, tios, todo mundo, sempre tem insistido para que a gente fosse à igreja, às vezes na aborrecência, né? Eu não queria ir para a igreja, eu não queria ir para a missa no domingo, sabe? Mas meus pais sempre insistiram muito e eu creio que essa insistência fez hoje eu descobrir esse amor que é avassalador, sabe? E eu só me dei conta de como a minha família realmente é católica praticante quando eu tô com o Gabriel há 8 anos, né? A gente se casou esse ano. E uma vez ele me disse assim que ele achava muito engraçado que a minha família fazia oração antes da refeição. E aí eu parei com aquilo, nunca passou pela minha cabeça que alguém poderia achar aquilo inusitado, porque aquilo é tão normal e tão natural pra gente que nem no início de namoro eu fiquei pensando o que ele ia pensar da gente estar fazendo uma oração, né? Mas pra vocês verem, porque existem vários tipos de católicos, né? E por que eu acho que existem vários tipos de católicos? Pelo fato de muitos se dizerem católicos porque foram batizados, e quando tu é batizado quando criança, tu não tem consciência disso, né? E claro que tem muitos católicos, como a minha família, que segue no catolicismo e se encontra dentro da religião, né? Mas enfim, voltando a falar da minha conversão. Então eu sempre tive esse lado espiritual mais aflorado. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, não é à toa que eu escolhi ser jornalista, né? Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre tive muitas dúvidas, eu gosto de explicação. Então, até logo que eu me converti, as minhas amigas lá da igreja, né? Elas diziam que achavam muito engraçado que às vezes eu fazia algumas perguntas que elas que nasceram dentro da igreja evangélica, elas nunca tinham se feito essas perguntas, né? Tipo, na Bíblia tá dizendo tal coisa. Tá, mas por que tal coisa tá assim, dessa maneira? Eu sempre gostei de entender, sempre gostei de estudar, sabe? De entender o contexto. E é por isso, né, que desde que eu me interessei por afunilar meu relacionamento com Deus, eu comecei a estudar muito a Bíblia. Eu comecei a ler livros, não da Bíblia, mas livros que falavam a respeito da Bíblia, que falam a respeito
da época, de assuntos que norteiam o cristianismo também, como feminismo, política. Eu comecei a me interessar muito mais por tudo isso. E também eu agora estou fazendo faculdade de teologia e eu não tenho pretensão alguma, assim, estou fazendo faculdade de teologia para ser tal coisa, para fazer tal coisa. Meu único objetivo é conhecimento, porque a gente só é íntimo daquilo que a gente conhece. E eu quero ser cada vez mais íntima de Deus. Então, quanto mais eu estudar, quanto mais eu me tornar sensível a perceber o Espírito Santo na minha vida, mais eu vou estar próxima de Deus, né? Então, é por isso que eu gosto de estudar e que eu gosto de entender, sabe? Tá, então eu sempre tive essa aproximação, mas eu entendi que eu conhecia Jesus do que os outros me diziam, e não por eu ter tido uma experiência com ele, por eu ter tido um relacionamento com ele, né? Porque eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, eu nem tinha uma Bíblia, sabe? O que eu sabia da Bíblia era o que eu ia na missa e que o padre falava, sabe? Só que, pelo fato da minha família ser muito católica, eu fui muito relutante a sair da igreja católica. Bom, eu sou tão católica, eu era tão católica, né, que eu tenho uma tatuagem bem grande de Nossa Senhora no meu braço, que a gente sabe que é o catolicismo, quem enaltece a imagem de Nossa Senhora, né, a igreja evangélica não. Então, eu sempre fui muito católica. E eu tentei muito, sabe? Eu dizia assim pra Deus, eu não posso tentar ir para uma outra igreja se eu ainda não tentar de tudo na igreja onde eu fui criada, né? Na igreja onde eu nasci. Então eu tentei participar de grupo de jovens, eu fiquei mais de ano indo sozinha na missa toda segunda e toda quarta, na igreja aqui da minha cidade. E eu entrava e eu saía da mesma maneira. E eu quero, por favor, que ninguém entenda que isso aqui é uma crítica ao catolicismo, tá? Pelo amor de Deus. Até porque eu, mesmo depois da minha conversão, já acompanhei minha família em missa e tudo mais, e eu vou continuar acompanhando, porque eu não acho que isso é o que deve distanciar nós cristãos, entendeu? Cada um pode fazer as suas escolhas e todos nós somos obrigados a respeitar essas escolhas, sabe? Eu acho que o grande problema do crente cristão hoje em dia, é julgar a fé do outro, como se a fé que o outro tem fosse menor do que a minha, sabe? Só que esse pra mim é o maior erro, porque a gente acaba dividindo o cristianismo. Então, nada do que eu falar aqui, como eu não tenho roteiro, eu não quero que ninguém interprete como sendo alguma crítica, tá? Até porque a minha família é tudo pra mim aqui nessa terra e eu amo e respeito demais a crença deles. E aí eu tentei, sabe? Tentei de tudo. Tentei casar dentro de uma igreja católica também e foram acontecendo coisas que não deram certo. A cerimônia do nosso casamento não foi dentro da igreja católica, não por falta de tentativa, tá? Foram acontecendo muitas coisas e aí eu comecei a ver o agir de Deus. Eu comecei a ver que talvez não era, Deus estava querendo me falar alguma coisa, sabe? Deus estava querendo me mostrar alguma coisa. E aí, na verdade, tudo começou no início de 2020, no início da pandemia. Deu aquele caos, né? E eu, como empreendedora, eu também fiquei preocupada, fiquei angustiada. E aí, os primeiros dias em casa, eu lembro que eu parava assim e dizia: não é possível. A vida tem que ser mais do que isso. Trabalhar e ir para casa, da casa para o trabalho. E pelo menos aqui na região onde eu moro, né, na Serra Gaúcha, as pessoas são muito fechadas. As pessoas, elas não têm esse hábito de cidade grande, né? Tipo, vou sair do trabalho, vou ir jantar. As coisas 8 horas da noite fecha, sabe? Até outro dia a pastora no culto, ela veio de fora e ela disse que ela achava muito estranho ter que sair do culto e ir para casa, porque não tinha lugar para ir comer. E aqui é assim, sabe? Então, a gente foi aqui na nossa região, eu sempre digo, né? É bonito tu dizer que tu tá, nossa, tô cansada de trabalhar, tô trabalhando muito, que não sei o que. Tu mostrar essa exaustão é visto com bons olhos aqui na nossa região, sabe? Que a gente bem sabe que, na verdade, essa exaustão, ela não necessariamente significa que foi feito um bom trabalho, mas enfim,
a nossa região, ela é assim. Então, eu me questionei, tá? Do trabalho pra casa, da casa pro trabalho, a vida não é só isso. A gente vê, eu dizia assim, meu Deus, é sério que a gente veio aqui pra todo mundo morrer numa pandemia? É sério? Tipo, o que acontece depois que a gente sai daqui? E antes disso, né, nos anos anteriores, a minha história, na verdade, ela começou com 13 anos. Quando eu tinha 13 anos, eu tive depressão. Logo depois que meu avô paterno faleceu, foi bem complicado. E eu sempre tive um apoio muito forte da minha família. E eu entendo que Deus já estava me preparando lá atrás porque eu viveria hoje. Lá atrás ele já sabia que eu ia estar vivendo o que eu vivo hoje. Eu sempre... Como é que eu vou explicar isso? Eu sempre tive, entre aspas, não tô achando uma palavra melhor, mas problemas com amizades, assim, de já ter me decepcionado muito com algumas amizades, que quando eu sou amiga eu confio demais, eu me entrego demais, sabe? E eu sempre me sentia um peixinho fora d'água, assim, na época de escola, porque eu ouvia uma vez de uma colega minha da escola, ensino fundamental, que ela não ia me contar as coisas porque eu contava tudo pra minha mãe. E eu dizia, mas gente, a gente não tem que contar as coisas pra mãe? A gente não tem que conversar com a mãe? E era, assim, naquela época, a minha geração ela já era assim precoce, eu fico pensando os adolescentes de hoje em dia, sabe? Então eu sempre fui um pouquinho deslocada, porque eu sempre teve uma escola que eu frequentava, que era uma escola assim de muito filho do fulano, filho do beltrano, filho do ciclano. E eu odiava aquilo. Eu chorava, eu dizia pra minha mãe, eu quero ir embora dessa escola. Eu lembro que logo que surgiram os celulares, eu pedi muito pra minha mãe me dar um celular. Porque eu queria muito ter um celular. E na verdade eu queria ter pra eu poder ir pro banheiro e ligar pra ela me buscar. Porque eu não gostava daquele lugar. E justamente por eu não querer me encaixar naquela manada, então assim, era, sei lá, com 15 anos de idade, as minhas amigas já saíam com os meninos, já ficavam com os meninos, beijavam. E eu não gostava disso. Eu achava que, gente, sabe? Eu não via que eu tinha um problema, eu não enxergava que eu estava errada, até porque eu não estava, né, de 15 anos de idade. Mas eu ficava pensando, gente, por quê, sabe? E aí eu comecei a ver que eu ficava um pouco escanteada, porque eu não compactuava com aquilo. E aí aquilo me incomodava muito. Aí, bom, minha mãe e meu pai me tiraram da escola e eu fui para uma escola pública que eu amava de paixão. Foi a melhor escola da vida. Eu fui muito feliz lá, só que só tinha até o ensino fundamental. E lá era assim, pessoas de todas as classes sociais, de todos os tipos, jeitos. Como era uma escola pública, às vezes a refeição que a gente ganhava lá no lanche era a melhor refeição de algumas crianças, do dia, entendeu? Então era uma escola muito humana, a gente capinava, a gente, tipo, tinha que usar sala de informática, eu lembro que eles davam um paninho com álcool pra todo mundo, porque tu tinha que limpar antes de... Então, era uma escola muito humana e eu amava de paixão. Aí eu saí, aí enfim, daí eu fui pra uma outra escola, mas eu sempre tive essa questão, sabe, de, tipo, putz, sabe, não me encaixava. Hoje eu dou graças a Deus por isso, porque eu entendo que eu fico pensando, não dizendo que eu estou melhor ou pior, mas eu fico pensando hoje, aqueles meus colegas, aquelas minhas colegas, não todos, né, mas alguns, assim, como eles estão hoje, eu fico pensando, eu não queria estar como eles estão hoje, entendeu? Então, eu entendo que Deus foi me blindando e foi me moldando, e naquela época doeu muito, porque eu era uma criança, uma pré-adolescente, né? E aí foi bem na época que meu avô faleceu, minha primeira grande perda, aí eu comecei a entrar num processo depressivo e de anorexia também. Então, eu não tinha fome, eu comia, eu sentia ânsia de vômito, eu passei muito mal, fiquei um ano assim mal, eu lembro de acordar de madrugada, assim, com taquicardia, sabe? E eu correr pra minha mãe, madrugadas a gente indo pra plantão,
Minha mãe, no invernão, aqui faz muito frio no inverno, né? Então eu lembro no invernão, eu indo na sacada do quarto dos meus pais ali acordados comigo, eles me enrolavam numa coberta, assim, pra eu poder respirar. E eu lembro que depois que eu passei tudo isso, eu dizia, eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Isso que eu senti. E hoje eu entendo claramente que sim, isso foi algo químico dentro de mim, mas teve muito espiritual também, muito. E o mundo espiritual já sabia aonde eu estaria hoje e também aonde Deus quer que eu esteja mais pra frente, que eu não sei, mas Deus sabe e o mundo espiritual sabe. E Deus me protegeu desde lá de trás, sabe? E eu sei, hoje observando coisas que aconteciam na época que eu não entendia, que era muito do mundo espiritual também. Então, eu sempre, desde quando eu tive depressão, né, ali com 13, 14 anos, eu comecei a ir pra igreja católica, sabe? Comecei a frequentar, comecei a ir atrás disso. Aí, eu preciso tentar resumir a história, gente, de 16 minutos, tá? Mas vamos lá. Tá, daí eu comecei a participar de concurso de beleza. Eu comecei a participar, na verdade, o primeiro concurso que eu participei se chamava Garota Tricolor Farroupilhense. Foi em 2007, tinha 13 anos. E eu participei porque eu queria muito ganhar uma camisa oficial do Grêmio. E era o prêmio do concurso. E aí eu participei e eu ganhei. Eram 3 categorias, adulto, juvenil e infantil. Aí eu ganhei na categoria juvenil, que era da minha idade. E assim, gente, eu não era a menina mais bonita não, sabe? Mas eu tava muito feliz de estar lá. Eu fui a única menina que desfilou sorrindo, sabe? Então eu acho que foi isso que fez os jurados se cativarem por mim. Só que a partir daí eu comecei a gostar desse mundo dos concursos de beleza. E aí eu comecei a participar de concurso, comecei a ser chamada para representar a Farroupilha em alguns concursos. Aí eu participei de vários. O último que eu participei de concurso municipal, depois estadual e nacional também. Então, quando a gente ganha na cidade, a gente vai para o estado, do estado a gente vai representar, né, o Rio Grande do Sul, no caso, eu vou representar no nível Brasil. E aí, eu ganhei um concurso nível Brasil, que se chamava Embaixatriz de Turismo do Brasil. E aí, quando eu ganhei aquele concurso, eu falei assim, agora chega. Eu acho que deu. Porque o meio dos concursos de beleza é um meio legal, onde eu conheci muita gente e eu não tenho dúvidas que eu escolhi a minha profissão por causa disso. Eu comecei a ser mais comunicativa, né? Meus pais me incentivaram a participar dos concursos porque foi logo depois do meu processo depressivo. E aí na cabeça deles é assim, ó, se ela quer participar, vamos incentivar, sabe? Vai desabrochar, a guria vai desabrochar. E aí eu comecei a participar, comecei a gostar. Só que, claro, eles sempre tiveram muito receio, né? Então eles sempre me acompanharam em tudo, fazendo torcida, fazendo tudo que vocês podem imaginar. Meus pais, minha família toda, né? Meus irmãos também. E aí eu comecei a participar de uns que foram muito legais, ganhei vários e perdi vários. E isso me fez amadurecer muito, né? Porque a gente nem sempre ganha. Só que tiveram concursos que foram muito cruéis, muito mesmo. Porque a gente sabe que nesse meio é um meio de extrema vaidade e que nem todo mundo é bom, né? E aí eu acabei me aposentando dos concursos de beleza, mas eu fiz grandes amizades, tanto que depois eu já fui convidada para apresentar, como eu sou jornalista, eu fui convidada para ser apresentadora de um dos concursos que eu participei, que eu fiz amizade com o pessoal. Eu acabei com isso abrindo portas para ser repórter das 2 maiores feiras calçadistas do estado, né, que eu sou até hoje. Então, foi muito bom, muito positivo, sabe? Mas eu tive esses percalços aí pelo caminho. Depois disso, então, eu me aposentei dos concursos e eu era muito neurótica com o meu corpo, muito neurótica com o meu corpo. Isso foi algo que depois que eu abri mão dos concursos de beleza, eu fiquei mais tranquila, né, em relação a isso. Eu dancei balé dos 3 aos 18 anos, né? E eu lembro que às vezes os médicos diziam, né, que é por causa do balé que ela tá assim com anorexia e tal. E não, né? Hoje eu entendo que isso também foi um processo espiritual do qual eu passei. E aí, então,
eu precisei fazer esse contexto para vocês entenderem que o mundo espiritual, ele já esteve bem aflorado na minha vida desde sempre. E aí, voltando então pro início de 2020, então eu sempre busquei, tá? Gente, tá bem confuso esse vídeo, né? É que eu tô sem roteiro, tá? Mas eu espero muito que vocês entendam. E alguém se identifique aí, esse que é o objetivo do vídeo, que alguém se identifique e tenha vontade de conhecer Jesus. E aí, como eu tive esse processo depressivo, eu tive anorexia, eu tive aquelas coisas com amizade e tal, né? E a minha mãe e meu pai, eles sempre diziam, né, que amigos de verdade são os que estão em casa. E é a mais pura verdade. Minha irmã, apesar da gente brigar, né, como irmãos, minha irmã e meu irmão, a gente sabe que a gente pode se apoiar sempre porque eles são meus melhores amigos e eu também sou a melhor amiga deles, né? Então, eu passei por tudo isso. E aí eu comecei a buscar outras alternativas, né? Porque eu ia para a igreja, mas eu sentia que aquilo que a igreja me oferecia não era o suficiente, né? Que deveriam existir outros caminhos aí mais fáceis. E aí teve uma época que eu fui para uma psicóloga e eu fico pensando, né? Eu não posso dizer que foi de todo ruim, ela foi boa comigo durante um tempo. Mas foi muito perigoso isso, e só por eu ter uma base familiar muito forte que eu não acabei indo para outro caminho, né? Ela é espírita, e ela me incentivava demais a ir pro centro espírita, demais, sabe? Ela fazia práticas durante a terapia voltadas pro espiritismo. E por isso que é muito importante que se tu for numa psicóloga, tu encontre uma psicóloga que tenha os mesmos valores e princípios que tu. Tá? Então, isso é muito importante, muito. E aí eu dizia, tá, eu quero ir pro centro espírita, então. Fui 2 vezes aqui na minha cidade. Foram 2 vezes, assim, que eu saí chorando mal. Foi horrível, horrível. Eu me senti muito mal. E nas 2 vezes que eu fui, sei lá, tinha umas 50 pessoas. As 2 vezes que eu fui chamada numa salinha à parte. Porque eles escolhem, não sei qual que é o critério, acho que é algo mais espiritual, não algo tipo escolha o dedo, sabe? Eles, daquelas 50 pessoas que estão lá, eles escolhem uma pra ir pra uma salinha reservada. E as 2 vezes que eu fui escolhida. E eu lembro que eu saí de lá chorando, saí mal, não sabia explicar, e eu fiquei muito mal. E com isso eu fui fazendo outras práticas. Reiki, eu fazia muito reiki, pratiquei, tinha pedras, eu tinha muitas pedras por tudo que era canto. E indo também na igreja católica, né? E aí, no início de 2020, então, voltando, eu disse pra Deus, eu disse, não é possível que isso seja assim. E aí eu comecei a ver que muita gente fazia culto na internet, né? Padres fazendo missa, e eu comecei a acompanhar. E eu lembro que teve um dia que eu cheguei pra minha mãe e disse assim, tu tem uma Bíblia? Ela disse, eu tenho. Eu disse, então me dá a tua Bíblia. E aí eu comecei por conta. Tipo, ninguém me levou, né, pela mãozinha pra conhecer Deus. E aí eu comecei. E aí eu comecei a entender que eu conhecia Deus, mas eu não caminhava com Deus. Eu não era íntima dele. E não que eu fizesse alguma coisa assim, que, meu Deus, sabe, uma vida pervertida, uma vida de... Não, eu só não caminhava com Deus. E as pessoas falam, né, que sentiam... Quando as pessoas que já conhecem Jesus, né, elas dizem que a gente sentiu um vazio. E, cara, eu sentia um vazio. E eu dizia assim, mas eu tenho tudo. Eu tenho minha empresa que tá dando super certo. Eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho um noivo. O que eu quero? Eu tenho amigas. Sabe? O que tá acontecendo? Mas é que o vazio que existe dentro de nós, ele é de um tamanho que só Deus consegue preencher esse tamanho. Entende? Aquele espaço ninguém mais ocupa. Tu pode tentar de todas as formas. Terapia disso, terapia daquilo, pedra, reiki e tal. Não preenche. Não preenche. E aí eu comecei a ler a Bíblia, não entendi nada daquilo. E eu dizia, eu não vou desistir, não vou desistir. Comecei a pesquisar na internet, curiosa do jeito que sou. Qual Bíblia é melhor pra ler aqui, não sei o que. Aí tá, fui atrás. E aí teve um dia que eu fiz um story e eu não lembro o que eu escrevi sobre Jesus. E uma amiga minha, a Chay, ela estudou comigo na faculdade. Eu já era formada há um tempo, né? Imagina, eu me formei em 2016, eu me formei em jornalismo. E ela foi minha colega, e aí ela me disse assim, Lu,
tu conhece a Cassie, né? Que é uma outra amiga minha. Daí eu disse, sim. Ela disse, então, eu também. Eu vi que tu falou de Jesus. Nós somos cristãs. Vamos tomar um café? Eu disse, vamos. E tipo, a gente foi tomar um café, aleatoriamente. Só não para falar de Jesus. Não foi esse o objetivo do café. Era porque nós três nos conhecíamos e que a gente ia se encontrar. Entendeu? E foi tão louco que aquele dia que a gente se encontrou, a gente só falou de Jesus o tempo todo. O tempo todo. E a partir dali, não teve mais volta, entendeu? Elas frequentam uma igreja, elas me levaram pra essa igreja, não porque elas me convidaram, porque eu insisti, porque elas sempre me disseram, né? Elas disseram assim, a gente não tá aqui pra querer te converter, a gente tá só querendo falar de Deus. E aquilo foi tão sincero, sabe? E aí elas me deram uma Bíblia, que daí eu disse que aquela minha Bíblia tava difícil de entender, elas me deram uma Bíblia. E eu comecei a estudar, comecei a ir atrás, comecei a pesquisar. E aí eu comecei a ir, na verdade, tipo uma célula na casa de uma das meninas, que daí era um encontro só de meninas. E a primeira vez foi, Deus preparou aquilo lá pra mim, porque tava só eu, as gurias e a dona da casa, né? E uma outra amiga nossa, a Rose, que ela se tornou uma grande amiga pra mim. E Deus também vai ajustando as coisas, né? Porque hoje, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é cristã também, que eu conheci ela no mundo dos concursos de beleza, a Sara. Hoje a Sara, lá na igreja dela, ela tá dando um curso de casais e eu e o Gabriel a gente tá fazendo. Olha como as coisas, Deus faz tudo interligadinho. A Edna, que também é super minha amiga, a Edna, ela é minha depiladora. Vou nela há muito tempo. E a gente, certo dia, começou a falar de Deus e ela é cristã. E aí, nossa, quando eu descobri que ela era cristã, eu jogava minhas dúvidas lá pra ela, sabe? Perguntava um monte de coisa. E aí eu comecei a perceber, assim, os encaixes de Deus, né? A Mari, por exemplo, que é minha amiga, que me convidou pra fazer a faculdade de teologia, ela é lá de Novo Hamburgo. A Mari, ela é das feiras que eu faço as reportagens, né? Ela se converteu também não faz muito tempo. Então Deus vai encaixando as coisas. As pessoas que a gente conhecia lá atrás, a gente não sabia o porquê, hoje eu entendo. E aí eu comecei a ir atrás, sabe? Só que eu sempre disse assim pra Deus, né? Eu não quero frequentar uma igreja por ela ser bonita ou por, sei lá, ter muita religiosidade, porque eu tinha muito medo, muito medo. Eu sempre disse assim pra Deus que eu não quero ser uma pessoa que é movida por religiosidade e por doutrina. Eu quero ser movida por ti, sabe? Somente por ti. E eu orei demais por isso, eu oro até hoje por isso. E aí, eu sempre entendi que a igreja que as minhas amigas frequentam não era onde eu iria frequentar, porque é muito legal lá, pessoas muito legais, mas eu sentia que não era lá que eu iria frequentar. São percepções muito diferentes, não da Bíblia, né? O que tá na Bíblia é a verdade absoluta, é aquilo ali, ponto, acabou. Mas, como é que eu vou explicar pra vocês? Coisas das pessoas, entendeu? Do homem, a maneira como a igreja se comporta. E aí eu entendi que não era lá. Mas eu não conhecia outra, né? E eu comecei a ir por conta e atrás. Tentei em algumas legais, mas eu não sentia que era lá que Deus queria. Até que eu encontrei a igreja que eu estou hoje, que ontem eu me batizei, que na verdade é uma igreja ainda em implantação, né? Eles estão implementando. Não tem ainda a Lagoinha Bento Gonçalves, não é nem na minha cidade. Mas eu sempre amei a Lagoinha, sempre me identifiquei muito. E a gente está implementando ainda lá na cidade, né? Se Deus quiser, a gente ainda vai ter uma igreja nossa. E eu nunca vou esquecer que uma vez eu fui numa outra igreja, linda, gente, linda. Pensa assim, uma igreja com palco, fumaça, luzes, tudo. E eu lembro que eu entrei lá e eu disse assim pra Deus, eu não quero ficar aqui se a tua presença não estiver aqui. Não adianta nada essas paredes pintadas, esse palco, não adianta nada se a tua presença não estiver aqui. Então, por favor, Deus, se não for aqui, me manda um sinal. E ele mandou. E não era lá que eu deveria congregar. Não vou falar agora, tipo, aqui abertamente, porque, enfim, também não preciso ficar contando isso.
Mas hoje eu me encontrei na igreja evangélica, então meu processo ele começou no início de 2020 e agora em 2022 eu me batizei e foi difícil, eu vou dizer pra vocês, porque quando eu me converti, eu me perguntava muito, tá, Deus, e meu trabalho com as redes sociais? Porque aquilo não tava mais fazendo sentido na minha vida, sabe? Aquilo tava me judiando. E eu sou apaixonada por moda, eu ainda gosto de moda, né? E eu comecei a ver que a agenda que o mundo da moda tá pregando não combina com o que eu creio, sabe? Não é isso que eu tenho vontade de falar para as pessoas. E aí eu fiquei um tempo afastada das redes sociais, porque eu queria entender o que Deus queria para mim. E até que ele me disse que era para eu falar dele nas redes sociais. E eu comecei de maneira muito sutil, porque o que eu imaginava? Se eu respeito as pessoas vão me respeitar também. Se eu respeito a tua crença, tu vai me respeitar a minha também. E eu fui muito ingênua a pensar nisso, né? Porque, nossa, as pessoas não respeitam. Eu recebi muito comentário, assim, de pessoas que, cara, eu trabalhei com essa pessoa e ela falou isso. Eu conheço a fulana de tal lugar e ela falou isso. As pessoas são cruéis, mas eu sei que eu não posso ficar furiosa com as pessoas porque não são as pessoas, né? Elas estão sendo usadas para obra do mal. Não que aquelas pessoas elas sejam ruins, mas é que se tu não tem a tua espiritualidade aguçada dentro de ti, se tu não trabalha para ter o Espírito Santo, para ouvir o Espírito Santo dentro de ti, tu abre brecha para que o mal possa te usar, entendeu? Se até Pedro, que era amigo de Jesus, foi usado pelo maligno, quem dirá, né? Pessoas que não são tão fortes na fé e que não conhecem Jesus como Pedro conhecia. Então, é difícil, sabe? Mas eu, nossa, recebi muito comentário, muita coisa, preconceito, mas tudo que vocês podem imaginar, tudo. Tinha vezes assim que eu me sentia sozinha. Por mais que eu soubesse que tem gente que me ama aqui na Terra, eu sentia, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E aí eu comecei a entender que Deus estava me moldando, né? E aí, enfim, tem vários testemunhos que eu posso compartilhar para vocês a partir disso. Esse vídeo já tá gigantesco, mas eu queria muito compartilhar essa minha conversão com vocês, sabe? E dizer que Deus tem feito coisas incríveis na minha vida e que Ele pode fazer na tua também, tá? Tem duas maneiras de a gente se aproximar de Deus, né? Na verdade, tem três maneiras. Pelo amor, como foi comigo. Pela dor, que é a pior que existe, mas pior do que pela dor é não se aproximar de Deus. Porque Ele te deu o livre-arbítrio, sabe? Então, se tu tem uma pontinha aí de curiosidade, de vontade, permite, te entrega. Que Deus tem muito a entregar pra ti. E seja curiosa, que nem eu fui curiosa. Deus foi tão bom pra mim porque Ele sabe como eu sou curiosa, né? Ele fez eu passar por diversas crenças até chegar onde eu tô hoje. E eu entender que é aqui que Ele queria que eu estivesse. Eu não sei quais são os planos de Deus pro meu futuro. Eu não vou deixar de falar dele porque o número de testemunhos que eu recebo por dia é o que preenche o meu coração e me faz entender que isso tudo vale a pena, porque teve épocas que eu ganhei muito dinheiro com as redes sociais, quando eu digo muito dinheiro, mais do que o meu trabalho mesmo na agência. Teve vezes que eu ganhei mais, trabalhando menos, porque eu trabalho exclusivamente para agência, mas eu fazia alguns trabalhos nas redes sociais e tinha vezes que eu ganhava mais. Então, eu abri mão de tudo isso. Eu disse para Deus que ele proverá e que não me adianta nada. Nada ter essas coisas se eu não estiver completa nele. E ele foi ajustando todas as coisas que eu tinha feito por minha vontade, ele foi ajustando. E ele ainda tá ajustando, né? Eu contei o testemunho aqui no canal sobre o meu trabalho. E ele foi ajustando e graças a Deus hoje eu tenho vários testemunhos aí para compartilhar. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada a quem assistiu tudo isso e que Deus te abençoe e que tu permita
Que Deus faça muito na tua vida, porque Ele faz na medida que a gente se entrega. Ele nos dá de acordo de como a gente se entrega a Ele. Quanto mais tu te entregar, mais Ele vai dar pra ti, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.